assim, na teoria era fazer uma viagem. Uhum. E meus pais, inclusive, achavam que eu ia só fazer uma viagem, né? Só que na minha cabeça eu já fui setado, tipo assim, eu não volto mais. Caraca. Eu já tinha isso na minha cabeça porque, sei lá, de lá se a vida encaminhasse para outras coisas, tudo bem, mas pra mim era ir e vou fazer minha vida lá e depois a gente vê o que é que acontece. Sim. Então, assim, eu cheguei, conheci Paris, a primeira cidade da Europa que eu conheci foi Paris, foi incrível. Aí de lá eu fui pro norte da França, que eu ia pegar um ônibus e ir pra Londres, que é muito pertinho, né, do norte da França. E foi o que eu fiz. Aí, chegando em Londres, como você disse, a parte da documentação. Eu não tinha documentação, eu era um turista. Caraca. Como que eu ia viver? Eu era apenas um júnior programador. Na época, saí da faculdade, eu nem sabia se eu queria ser programador. Então, tipo assim, tava naquela, sei lá, o que eu faço da vida. Só que eu já ganhava um dinheiro com internet, com algumas coisas que eu já fazia, assim, online. Em Londres eu resolvi publicar um livro, comecei a escrever um livro. Então, assim, Eita, minha que vida já legal. estava encaminhando para uma loucura assim muito diferente. Ah, E acabou que eu trabalhei em Londres ilegal, cara. Por esses 6 meses, que é o tempo de turista lá, eu trabalhava em restaurante, trabalhei em outros lugares para assim viver. E para mim isso valia a pena, porque eu tava trocando o trabalho ali para aprender inglês e viver uma experiência que eu nunca viveria na minha vida. Eu aconselho isso pra alguém? Não. Não façam isso. Mas pra mim, de certa forma, valeu a pena. Te Assim, deu a loucura que bagagem, né? Te deu bagagem. Sim. E me ensinou nunca mais a fazer isso. Na verdade, assim, realmente é uma parada que muita gente nos pergunta sobre como é que... Não só pra gente, mas a gente vê que perguntam também pra muitas outras pessoas que moram aqui na Europa, essa situação de como é que é se a pessoa quiser vir legal. Você teve algum problema ou chegou perto de ter algum problema com relação a isso? Ou foi bem tranquilo, assim, mais tranquilo às vezes do que você já estava imaginando que seria? Bom, em Londres existe muita gente legal. Então lá é meio que uma coisa normal para os brasileiros que estão lá, né? Tipo, de todos os brasileiros que você encontrar, sei lá, 80, 90% é ilegal. E existem formas e jeitos de arrumar trabalho. Então, acaba que todo mundo trabalha, vive uma vida. Só que Londres, de todos os lugares do mundo que eu já fui, a imigração de fato corre atrás das pessoas. Então, já teve várias vezes, assim, de eu passar perto de uma pizzaria e a pizzaria tá toda fechada, porque os entregadores de pizza iam lá buscar a comida para levar para as pessoas, e esses entregadores eram brasileiros. Então a imigração fechava o restaurante, se escondia dentro do restaurante. Quando entrava as pessoas, eles iam prendendo. Então era tipo uma armadilha de falta, sabe? Caraca. Então, várias vezes eu passei em restaurantes e eu vi um monte de brasileiros sendo levados. Eu tive amigos que foram presos, deportados. Caramba. Então, assim, um uma risco, vida né? muito arriscada, sim. E quando, tipo, a gente vivia no medo, a verdade é essa. Por isso que eu falo, eu vivi, mas não faria isso de novo. Não aconselho, com certeza. Porque você meio que não fica em paz em momento nenhum, né? Que você tá ali, a qualquer momento alguém pode chegar e... Sim. É uma parada que assusta. Principalmente, assim, pra pessoas que pensam em ir com família e tudo mais. Assim, a gente conhece histórias que dá certo, mas não é aconselhável realmente. Dá um medo, né? Com família eu nunca faria isso. Tipo, eu tava fazendo porque eu era um jovem, não tinha filho pra criar, não tinha nada. Só meus pais com medo de acontecer alguma coisa comigo. Mas aí eu assumi a responsabilidade da minha vida. E era um risco que, tipo, só você tava correndo, né? Era você por você, não por mais ninguém. Mas falando nisso, assim, além dessa, né? Quais foram as principais dificuldades e desafios que você teve nessa primeira empreitada aí de Londres, no caso? Nesse início, o mais difícil era assim... Eu falei que eu viajei com 3 pessoas. Então, dos 3, eu era o único que falava inglês, assim. E meu inglês ainda estava longe do que é hoje. Então,